Mas é que eu não quero um prato cheio, porque eu tenho... Vamos lá. Deixa eu pegar a carga aqui. Gente, não vai ser muito grande. Deixa outro dimensionamento. Fechou. 113. Sim. Bom, vamos lá, pessoal. Outrazinho aí. Aqui eu vou ligar outra câmera. Tá? Só terminei o raciocínio aí. Enquanto terminava o intervalo aí. Era um pouco melhor essa câmera aí também. Só pior. Assim. Tá, então a gente tem aqui o comprimento comprimento total do parafuso com rosca de 40 milímetros e 34 milímetros, tá? Ou seja, eu tenho 6 milímetros sem rosca. Desses, então, aqui eu tenho 6 milímetros com rosca. Aí começa a rosca. E apertado, eu tenho 17 milímetros dos 34, tá? 17 milímetros estão sendo comprimidos aqui na junta, na parte com rosca. Como é que eu descobri esses 17? É 23 menos 6, tá? 17 milímetros. Somar esse com esse tem que dar os 23 milímetros, tá? Aí aqui é aquela forma que a gente viu de rigidez do parafuso, tá? A gente vai calcular ela agora, a rigidez desse parafuso aqui. Vamos lá. Então, eu vou fazer a calculadora científica mesmo. Científica, show. Vamos só compartilhar com vocês aí. Eu estou fazendo essa calculadora, não sei como é que estão vendo aí, mas a ideia é mostrar que o cálculo é simples, tá? Não precisa fazer no Excel, não precisa fazer... Eu poderia fazer no Excel também, mas a ideia é, enfim, mostrar que o cálculo é simples, tá? Então, a gente tem... vocês estão vendo a minha câmera? Vou aumentar ela aqui para mim, pelo menos. Aí. Área da parte sem rosca. A área da parte sem rosca vai ser o π vezes os 14, tá? Que é o diâmetro do parafuso, ao quadrado, né? Vezes 14, vezes dividido por 4. Eu faço os vezes 0,25. Então, esse é o AD. Vezes o AT, que é o da tabela, 115, certo?
vezes o E, 207.000. Tá? Tudo isso dividido por, vamos abrir parênteses, ali. O AD, de novo, 14 vezes π, vezes o Lzinho T, que é os 17 milímetros, aqui no final aqui da câmera. Tudo isso mais o AT 115 vezes o LD 6. Fecha parênteses. Deformar 1 milímetro esse meu parafuso e eu preciso aplicar 1 milhão de newtons. Tá? É carga pra caramba. É carga pra caramba. É deformação pra caramba também. Tá? Pra caramba também. Então, vou deixar depois se precisar a gente calcula. Dos membros. Tá? Dos membros. Vamos parar aqui. Vamos abrir a apresentação. Então, a gente calculou isso daqui. Deixa eu fechar essa câmera que acho que agora atrapalha vocês. A gente calculou isso daqui, a equação 7 e 17. Tá? Dos membros, eu vou usar aquela equação final aqui. Essa daqui, ó, 822. Tá? km igual 0,5774 π ED sobre 2ln. Esse é um pouco mais complicado, essa relação. 5774 L mais 0,5D sobre 0,5774 vezes L mais 2,5D. Esse D é o diâmetro do furo. Tá? Se ele mostra aqui um pouco antes, talvez. Adesão. Tá? Aqui, ó, esse raio interno. Tá? Daqui que ele sai. Então, esse D aqui é o diâmetro do furo. Para a base de cálculo, se eu confundir com o diâmetro do parafuso, não teria grandes alterações. Mas vejam que ter muita folga, isso vai virar um problema. Tá? Vai mexer bastante essa rigidez. Então, se você tiver um furo com muita folga, é bom calcular com o diâmetro do furo. Tá? Para ter esse resultado, para ver esse resultado real. Para ver esse resultado real. Beleza? Vamos lá. Então, aqui eu tenho o km. Vou tentar fazer aqui, vamos ver se rola. 5774 vezes 3,14 vezes 207. Aqui eu poderia considerar, vamos usar 207. Poderia considerar da chapa de aço da junta, né? 207 é um aço duro. Eu poderia considerar 190, 195, né, de modularidade do metal. Vezes o diâmetro, então eu vou considerar uns 15 de furo, tá? Vezes 15, eu vou botar isso no papel aqui para ficar certinho para vocês. Vezes 15, tá? Isso aqui, dividido por, abre parênteses, 2 vezes o ln, para minha câmera bem na frente, ln, de 5. E agora, como é que eu vou fazer? Vou ter que botar um abre parênteses. 5. Aqui não vai dar para fazer uma pegada só. Eu vou anotar esse valor.
para não perder, 51,67152,6 dividido por, vamos zerar. 5 vezes a parênteses, 5774 vezes 23, mais 5 vezes 15, isso tudo dividido por a parênteses, 0,5774 vezes 23, mais 2,5 vezes 15. Fecha parênteses, enter. Tudo isso do logaritmo natural. Beleza. Ai, perdi. Tem histórico aqui. É isso. Vamos fazer dividido pela resposta anterior. 5167,152,6. Isso aqui é o inverso. Está certinho. Não sei se está certo. Vamos ter que conferir. 482,724. De novo. Vírgula 5774 vezes π vezes 190 vezes 15. Tudo isso dividido por 2 vezes o logaritmo natural e 5 vezes, vou botar entre parênteses, 0,5774 vezes 23 mais 0,5 vezes 15. Isso aqui dividido por 0,5774 vezes 23 mais 2,5 vezes 15. E 3 milhões. KM igual. Vai ficar ruim aqui. KM igual 3.610.519. Agora sim. Newton milímetro. Por que eu sei que agora sim? Porque esse valor tem que dar superior a esse valor. Tá? Sempre a tua junta é mais dura que o teu parafuso. Certo? Qual que é o target? O target é o 0,2 lá que a gente calculou. Vamos calcular agora o C. Tá? O C é o constante da junta lá. Aqui. Constante de rigidez da junta. C igual KB sobre KB mais KM. Se nessa parte do cálculo tu achou um valor muito longe de 0,2, tá? É sinal que você tem que reduzir a rigidez do parafuso ou aumentar a rigidez da junta, certo? 0,2 é um target, tá? Se for 0,25, 0,3, não teria problema, mas se for 0,04 já é um problema, porque você vai ter muito carregamento no teu parafuso, vai reduzir a vida útil do teu parafuso, certo? E, enfim, não é indicado, tecnicamente falando, tá? Então, vamos pegar esse valor aqui, 1108000, foi o que deu do parafuso. Vou fazer isso aqui mais isso aqui. 1108000. Vou fazer a calculadora aqui do lado aqui, tá? Isso aqui, vamos fazer essa conta. 0,2348. Deu no 2348. Então,
Não tô com uma junta muito boa, certo? Não tô com uma junta muito boa, mas ela tá dentro do limite. Vamos ver se ela vai passar nos critérios de resistência. Tá? A gente vai estudar agora. Então, até aqui, o que eu fiz? Isso vocês vão ter que fazer na lista 3, tá? Deixa eu parar aqui, compartilhamento. Primeiro é a geometria da tua junta, tá? Puxar todas essas informações de comprimentos, tá? Esse comprimento é importante, tá? Aqui a parte com rosca e sem rosca é importante para a gente calcular o KB. A gente calculou o KB. O KM a gente usou a fórmula. Essa fórmula é bem ruim de usar mesmo em calculadora normal, tá? Por isso que eu usei a HP. Essa rigidez tem que dar superior a essa rigidez. E a gente calculou o C. Certo? Chegou até aqui, ó, já ganhou uns pontinhos na prova aí. Certo? Já garante uma questão na prova. Bom. Agora, vamos por onde? Vamos por onde? Aqui onde é que eu tenho que começar é dar. Okay. Tá? Resistência do parafuso. Coisa errada. Ali. Resistência do parafuso. Tá? O parafuso é um material, não é um aço mole, tá? É um aço doce, certo? É um aço com uma certa resistência. E por ele ser um aço com uma certa resistência, ele não vai apresentar aquela curva grande de ductilidade, que nem eu sempre desenho em processo de conformação, tá? Ele vai chegar até o limite de proporcionalidade, tá? Que é o SP, chamado de resistência de prova. Tá? É a relação da carga de prova até a carga de tensão, corresponde ao limite de proporcionalidade. O que é essa prova? Se eu falo para cá, não está aqui. É a carga máxima que um parafuso pode ser submetido sem afetar sua montagem. Vou botar um M aqui. Opa. Montagem. Veja que é um M, tá? Eita, que meio bonito. Vou até apagar aqui. Não tem como apagar. Escreveu, não leu, você ferrando. Então, carga de prova. Então, o que acontece, pessoal? Ali na Macrosul, por exemplo, chega uma carga, eles não fabricam parafusos, né? Eles até fabricam, mas eles, a maioria é compra e vende, tá? É uma distribuição. Então, chega uma carga de parafusos, sei lá, da fabricante, da Hasman, da FEI. Eles colocam numa máquina de ensaio de tração. Vou pegar aqui e mostrar. Aqui, não. Parafusos eles colocam numa máquina de ensaio de tração e aplicam uma força nesse sentido. Tá? Essa força, ela é tabelada, é essa chamada carga de prova. Aplica a força, solta a força e a porca tem que desrosquear com a mão. Tá? Tem um limite máximo de, acho que é 1/4, 1/8 de volta que você pode dar, né, para a porca para você soltar. O que essa carga representa? Representa que não houve deformação. Com essa tensão aqui, não houve deformação no teu parafuso. Tá? Então, essa carga de prova é a tal que não gera deformação no teu parafuso. Tá? É o que a gente vai utilizar para a resistência estática do parafuso. Tá? Então, daqui, o parafuso tem mais um longo caminho até romper. Tá? Um longo caminho até romper. Putz, eu podia ter pego bem o cálculo certinho. Esqueci. A gente tem, bom, então, esse é o SP, SY, SUT. Esses SY, SUT, todos esses valores são tabelados, tá? Então, aqui a gente tem para a métrica, né? A gente tem na cabeça do parafuso marcado a classe. Eu acho que não tinha um parafuso separado aqui, classe marcada. Dois aqui. Está pintado. Então, todo parafuso tem na cabeça marcada, esse aqui é um 5.8. Vai dar para ver ali, tem muita luz aqui na câmera.
5.8. E esse aqui ele está pintado de vermelho, mas é um 8.8. Langeado. Esse aqui é um sextavado 5.8. Tá. O que representa esse número? Esse número é proporcional à resistência. Então, 5.8 tem uma carga de prova de 360 megapascal, 520 megapascal de escoamento e de resistência e 420 de yield, de escoamento. Tá? Então, essas são a capacidade do parafuso. Ah, mas isso aqui é tensão, eu quero saber em força. O que eu faço? Eu pego essa tensão e multiplico pela área. Qual área? O AT, lá da tabela que a gente viu lá no início do livro, do capítulo, perdão. Tá? Que é a 8.2. Essa tabelinha aqui, ó. Tá? Esse aqui é um parafuso M8. Vamos pegar aqui, ó, M8, 36.6. 36.6 vezes D aqui. Tá? Vou fazer na calculadora aqui para ficar mais fácil. 36.6 vezes 380 vezes 13.908 newtons. Vou dividir por dividido. Tá? Então, 1.4 toneladas, ele resiste sem deformação, né? A carga de prova. Tá? Ele vai escoar com 420 vezes 9, 8, 10 dividido 1.5 toneladas, ele vai ter o escoamento. Tá? E ele vai romper com 520 10 dividido 1.9 toneladas. Tá? Então aqui a gente tem, ó, eu botei em toneladas para ficar mais palpável, tá? 1.4 toneladas para a carga de prova, 1.5 toneladas para o escoamento e 1.94 toneladas para romper. Então, se a gente dimensionar para a tensão de prova, que é 1.4 toneladas, ele vai romper com 1.94 toneladas. Então, a gente tem ali 500 quilos de folga, tá, da nossa carga para o parafuso 5.8. Se eu utilizar, ao invés do 5.8, o 8.8, olha só como muda. Eu vou deixar só a carga de prova aqui para a gente comparar. Tá? 36.6 vezes 600. 910 dividido. 2 toneladas e 230 quilos. Certo? Então, de 1.4 para 2.2 toneladas de resistência. Só mudando do 5.8 para o 8.8. Tá? Então, isso a gente tem que tomar um certo cuidado quando faz esse tipo de economia. Né? O 8.8 é muito caro. Tá? É muito caro, mas ele resiste aí consideravelmente. Tá? Ele resiste consideravelmente a mais aí. Vou ver aqui quanto a mais, 60%. 60% a mais, 57% a mais. Certo? Então, ele tem uma resistência superior a 8.8, né? Ele o 5.8 é baixo carbono, tá? Baixo ou médio carbono. O 8.8, aqui está médio carbono ou temperado revenido, mas a gente consegue esse tipo de resistência com encruamento. Tá? Só com encruamento a gente consegue um material 8.8, tá? Dessa classe de resistência. Acima de 8.8, a gente tem o 9.8, que é bem difícil de ver, 10.9 e 12.9. Aí sim, você tem martensita de baixo carbono temperado e revenido, e o 12.9, que é bem mais caro, é um aço ligado, temperado e revenido. Tá? Resistência de prova é 970 megapascal. Certo? Essa tabela dá uma base legal para a gente, informações para a gente ter, né? Existe a norma ASTM aí para parafusos, tá? Essa aqui
Se o parafuso é o UNC, né, é em polegada, você vai ser essa norma, certo? E aí você tem as marquinhas na cabeça. Tá? Eu tinha um aqui, mas deixei ele fora da sala. Aquele que eu tenho, acho que é com 3 marcas, assim. Esse aqui, eu acho que é, não me lembro. Tá? Mas aí você tem a marca. Esse aqui é bastante usado, né? Um parafuso equivalente ao 8.8. E tem o 490, tá? Que é você equivalente ao 12.9. Deixa eu ver que tem um chat aqui. Um parafuso forjado seria 8.8, então? Então, não é questão da forma de fabricação, e sim de quanto ele resiste. Tá? Então, o parafuso forjado pode ser classe 12.9 e pode ser classe 8.8. Tá? Então, não é só porque ele é forjado que ele atende a essa especificação. Tem que ser forjado, né? E com resistência, tá? Então, esse 12.9, um parafuso forjado pode chegar até 12.9. Então, um eixo forjado, enfim. Tá? Então, aqui, olha só. Nessa tabela, a 8.11, junto com aquela de início, a 8.1, certo? Vocês conseguem estimar a resistência de todos os parafusos. Estimar não, né? Calcular a resistência de todos os parafusos, tá? Aqui a especificação, né? M12 por passo, a classe, certo? E o tipo de parafuso e mais o acabamento superficial, né? Zincado, cromatizado, geométrico, por aí vai. Tá? Isso na norma do parafuso, certo? Os parafusos M12 tem uma norma, eu não lembro de cabeça qual que é a norma, mas na norma especifica a ordem de apresentação aqui. Tá? Aqui tem o comprimento também, depois do passo, enfim. Vocês saberem pedir, comprar um parafuso. Tá? Bom, isso aí, tá? Beleza, beleza. Carga, né? Então, como é que a gente calcula a carga do parafuso? A gente já falou do C, né, que seria essa constante de rigidez. E aí a gente tem a carga, que se divide entre o parafuso e a junta, né? Parte da carga está no parafuso, parte da carga está na junta, e essa parte vai depender do C. Tá? Do C. A força no parafuso, então, vai ser o PB. O que é o PB? É o CP. O que é o P? É a carga sobre o teu parafuso. Tá? É a carga P. Essa carga aqui, ó. Carga sendo aplicada na tração do teu parafuso. Tá? Mais o FI. O que é FI? É a força de aperto. A força de aperto. Então, a força do parafuso é CP mais FI. E a dos membros é C1 menos C vezes P, ou seja, o carregamento, menos o FI. Por que menos? Porque aqui eu tenho os membros da minha junta está em compressão. Tá? Em compressão. A carga nos membros deve permanecer negativa, indicando que os membros permanecem em compressão. Se essa carga zerar, significa o quê? Significa que a tua força P é tão grande, tá? Tão grande, que descomprimiu as juntas. Tá? Descomprimiu as juntas. Então, ou seja, eu apertei aqui meu parafuso, apliquei uma carga, tá? E essa carga alongou o parafuso de modo que eu fiquei sem força entre as juntas. No momento que eu fico sem força entre as juntas, a minha junta parafusada perde a função. Ela não tem mais resistência ao cisalhamento. Vai bater chapa, né? A chapa vai bater na rosca do parafuso, e aí qualquer fabricante de parafuso não garante a resistência do parafuso dele funcionando como um pino de cisalhamento. Então, o que segura a tua junta não é o cisalhamento do parafuso, é o atrito entre as chapas. Tá? E a tua força de aperto, tem que ser suficientemente alta para que essa equação não fique positiva. Não fique positiva. Estou indo muito rápido, pessoal? Nenhum feedback está. Estão acompanhando? Está tranquilo? Ou está muito rápido? Tá?
Bom, daqui eu vou para cá. Então, para o nosso exemplo, certo? Estou dimensionando o M14 aqui. Beleza? E eu vou aplicar nesse M14 uma carga de... Eu tenho isso aqui, 20 quilonewtons. P é igual a 20 quilonewtons. Tá? Não sei se vai resistir ou não, mas eu acho que vai, tá? Acho que vai. Nós vamos conferir. P é igual a 20 kilonewtons. Tá? 20 mil newtons. A força de aperto. Bom, aí a gente vai... Vou puxar as fórmulas para cá. As fórmulas para cá que a gente viu. Então, a força no parafuso... Tá? A força no parafuso vai ser o CP mais FI. E as forças nos membros vai ser 1 menos C vezes P menos FI. Tá? Então, eu vou descartar. Tenho o P, eu tenho, a carga dada, o FI eu não tenho. Eu tenho, não tenho. O que é o FI? Força de aperto. FI igual força de aperto. Tá? É quando eu aplico o torque no meu parafuso, qual a força que está atuando, né, no sentido de tração do parafuso. Então, seria a força inicial. Apliquei o torque, essa junta já vai estar sob uma força inicial. Tá? A força de aperto, FI, ela está aqui, ó. Ela está um pouquinho deslocada aqui. FI. Ok. FI, tá? É 75%, 75% da força de prova, tá? Ou seja, 75% vezes o AT vezes o SP. Certo? Esse 75% é uma recomendação, tá? Não é que tu precisas do 75%, na verdade é tu que vai informar o teu FI. É recomendado 75% para juntas não permanentes, que você monta e desmonta, certo? E você pode chegar até 90% para juntas permanentes. Tá? Eu já vi o pessoal utilizando mais que 90%. É possível também, certo? É possível. Mas aí você tem que ser bem dimensionado. Tá? Tem que ser bem dimensionado, porque você já está no limite da deformação do parafuso. Qualquer sobrecarga, você pode né, levar o parafuso à ruptura. Tá? Não dá para usar, mas tem que ser bem dimensionado. Tá? FP, papapá. Aí aqui, quando a gente aplica o FP, né, aplica o FI, que seria a força de aperto, a gente aplica de forma indireta. Como assim, professor? A gente não aplica o FI, a gente aplica o torque, que está aqui, a gente já vai calcular também. O torque, tá? Aplica o torque. E baseado no torque que a gente aplicou, vai gerar, né? Vai ser gerada uma FI. Então, a gente não tem certeza, é isso que eu falei, né? O atrito vai influenciar nesses fatores aqui, tá? Essa equação, aqui ela está bem simplesinha, mas na vida real ela tem algumas complicações aí para fazer isso acontecer. Tá? Então, essa força de aperto, ela é indireta, ela é gerada pelo torque, tá? E é o engenheiro que especifica qual que é o torque, ou seja, qual que é a força de aperto que deve ser utilizado. É recomendado o valor de 75%, eu errei na hora de copiar aqui, tá? 75% da força de tração. Então, FI, para o nosso caso, vai ser 0,75 vezes o AT, que eu puxei lá na tabela, 115 vezes o SP. O SP eu não botei a classe aqui do parafuso, vou botar, cadê aquela tabelinha? Aqui. Tá, eu vou botar um parafuso 8.8, 8.8, tá? E o SP do 8.8 é 600 megapascal.
E aqui a área está em milímetros quadrados, a força vai dar em newtons. Então, vamos calcular ela aqui. 0,75 vezes 115 vezes 600. 51.750 newtons. Tá? Dá 5 toneladas de aperto. Tá, então agora eu tenho meu FI. Ok? Então agora eu consigo calcular o FB, que vai ser 0,2348, que é o meu C, vezes 20.000, mais o meu FI, 51.750 newtons. Tá? Isso aqui é bom, quer dizer que o FM vai dar negativo. Tá? 1 menos 0,2348 vezes 20.000, mais, menos 51.750 newtons. Vou calcular aqui brevemente. Tenho aqui já salvo. Isso aqui vezes 20.000. 51.750 mais. Aqui eu tenho 5 só. 56.447, vai. E aqui, isso aqui, opa, fiz cagada. Isso aqui. 0,76, 20.000. 51.750 menos 36.447. Só confirmar se eu fiz a conta certa aqui. 4.000, isso aí. Tá? Aqui eu já tenho uma noção do meu aperto. Tá? Então, quando eu apertei esse parafuso, eu tinha essa força entre as juntas. Quando eu apliquei a tensão, eu tenho essa força entre as juntas. Tá? Agora, essa força aqui, eu vou comparar, tá? Eu vou comparar com a resistência do meu parafuso. Essa força aqui, eu vou comparar o FB, tá? Eu vou pular um pouquinho o torque, a gente vai ver depois. Se não der tempo, a gente vê a aula que vem. Aqui, ó. Eu vou pegar o FB dividido pelo AT e comparar com o SY, tá? O SP aqui do meu parafuso, tá? Então aqui eu tenho já ele calculado, ó, tensão é força sobre área, a força é CP mais FI, foi o que eu calculei, tá? Sobre área. Vamos calcular quanto que daria essa tensão. Então sigma B igual a FB sobre AT, tá? Então é 56, tem valor aqui, e o AT é 115, isso? 115 dividido 400, e tá bem tranquilo, 0,8 megapascal, tá? 490 megapascal. E eu vou comparar esse valor com a tabelinha lá das classes. Aqui, olha, eu posso aplicar até 660, tá? Até 660. Tranquilo? Então, 660 dividido, vai me dar um fator de segurança ao escoamento. Vou botar 600 até de prova, acho que ele usa assim mesmo. 600 dividido 1,22. NP igual 1,22. Tá? Para facilitar